Salve Resistência! Papo de livro hoje aqui no Mundo de Papel vai trazer uma história que tem a ver com livro, mas tem a ver com a gente sair um pouco daqui também e dar uma olhada na vida lá fora. Tá? Essa história que eu vou tentar contar um pouquinho para vocês aqui, cruzando alguma bibliografia, começa com um livro fantástico. Muitos gaúchos conhecem, também brasileiros que gostam de boa literatura conhecem. Pega para caput. Esse livro aqui é um livro extraordinário, foi uma coletânea de autores, foi uma grande brincadeira feita nos anos 80, brincando com a possibilidade de que, enfim, o escroto de Adolf Hitler, né, ou os ovos de Adolf Hitler, tivessem vindo parar no sul do Brasil, trazidos por um submarino. É uma história extraordinária. Aqui tem autores como Josué Guimarães, Moacir Scliar, Luiz Fernando Veríssimo, os desenhos de Edgar Vasquez, né? Então quem conheceu esse livro sabe que não é de agora essas histórias da passagem dos nazistas pelo sul do Brasil e essa história envolvendo a figura de Hitler, mas isso aqui era uma ficção, era uma grande brincadeira, né? Inteligente, com aquele humor e aquela inteligência desses autores aqui. Só que a história tem um outro lado, né? Existe mesmo uma lenda que corre aqui no sul do Brasil, da presença de nazistas, inclusive alguns afirmando que o Dr. Mengele passou aqui pelo interior do Rio Grande do Sul, enfim. E uma das lendas que ganhou muita força nos últimos anos foi a tal história de que Hitler teria passado na cidade de Rio Grande, na Praia do Cassino. Essa praia que muita gente conhece como a maior praia do mundo, pois na maior praia do mundo talvez tenha acontecido uma das mais extraordinárias histórias do mundo. Como é que começa isso, né? Bom, na verdade essa história da presença dos nazistas aqui na América do Sul é uma história bem estudada por pesquisadores, normalmente são diletantes, são autodidatas, em geral não são historiadores, são advogados ou de outras formações, mas que fazem um trabalho interessante, porque eles vasculham arquivos, eles vasculham jornais de época e levantam suas teorias, eles têm todo o direito, né? Um deles foi Carlos de Nápoles, já falecido, se eu não me equivoco, faleceu em 2011. Ele é bastante conhecido, é um dos autores mais importantes dessa linha, digamos, né? As teorias sobre a presença dos nazistas na América. E esse livro aqui é um dos mais importantes, Nazis en el Sur, porque o de Nápoles aqui faz um levantamento da presença alemã na Argentina, no Chile, na Bolívia, até mesmo no sul do Brasil, antes da Segunda Guerra Mundial, e como isso explicaria a rede que eles montaram para as fugas que aconteceram depois da Segunda Guerra. O mesmo de Nápoles tem um outro livro interessante que se chama A Fórmula da Eterna Juventude, que são experimentos nazistas para prolongamento da vida. E ele novamente traz essa questão aqui para a América do Sul, porque ele entrevistou pessoas na Argentina que supostamente teriam sido objeto dessas pesquisas e teriam prolongado sua vida. É um trabalho bem interessante, porque o Nápoles ele tinha essa característica, ele era um pesquisador que ia a fundo, ele entrevistava pessoas, vasculhava bibliografia, e algumas coisas que ele cita aqui, ou alguns personagens, de fato existiram, né? São fatos reais. Agora, as teorias do de Nápoles já é uma outra questão. Por trás dessa história da presença dos nazistas está também a presença do ouro nazista, que é outra teoria muito forte aqui na região, né? Esse é um dos trabalhos mais lidos e vendidos, O Ouro dos Nazis, né? É um livro já antigo, né? dos anos 70, 80, né? El Oro de los Nazis, e também ele traz aqui toda uma teoria do quê? A teoria de que para que eles pudessem se transferir para cá, logo depois da guerra, antes disso acontecer, houve uma transferência de valores para cá na forma de barras de ouro, que teriam chegado de forma clandestina, por submarinos, enfim. Isso é tão forte que acabou de sair mais um livro na Argentina, do Marcelo Garcia, que envolve a própria Eva Perón, esposa de Juan Domingo Perón, como se ela fosse uma agente de todo esse processo da vinda de riquezas nazistas na forma de ouro para a Argentina, um ouro do qual nunca mais se teve notícia, e isso então gerou uma série de especulações, lendas, né, que circulam com muito mais força na Argentina. Outro autor que se dedicou a isso foi Abel Basti. Abel Basti tem vários livros sobre o assunto, vou mostrar dois deles aqui muito importantes, que é O Exílio de Hitler, né, as provas da fuga do Führer para a Argentina. Aqui estão basicamente todas as teorias usadas pelo History Channel no famoso, a série de televisão que eles lançaram o ano passado, o ano retrasado, se eu não me equivoco. Basicamente são as ideias do Basti, né, os locais indicados pelo Basti, pelo menos no que diz respeito à Argentina, porque a série também esteve no Paraguai, na Bolívia,
E o Abel Basti é o autor do livro que acaba nos trazendo então até o Cassino, que é outro livro dele que se chama Tras los Passos de Hitler, onde aqui sim ele tem um subcapítulo especificamente pequeno, curto, de 1,5 páginas, onde ele conta o quê? Ele conta que houve um relato de um agente francês que estaria aqui em 1947, 2 anos depois do fim da guerra, e da alegada morte de Hitler em Berlim, e ele afirma taxativamente que viu Hitler aqui na Praia do Cassino, no Hotel Atlântico. Na época ele se refere a um hotel chamado Hotel Cassino. Essa história foi descoberta pela equipe do History Channel, acabou trazendo a equipe de televisão do History Channel para Rio Grande, eles fizeram um dos episódios aqui, e isso acabou trazendo então uma história pitoresca aqui para a cidade, houve muito comentário na época, hoje se fala um pouco menos sobre isso, mas na época se comentou bastante. Um querido amigo já falecido, Vili César, faleceu, nos deixou esse ano, foi o responsável por receber a equipe do History Channel aqui, ele é o sujeito que mais informações acumulava sobre esse episódio. É uma pena que nós não tenhamos a pessoa do Vili aqui para nos dar depoimento. Agora, essa história toda do Hitler ter passado por aqui depende única e exclusivamente da gente acreditar que ele não morreu em Berlim. E para isso há bibliografia também, há muitos livros sobre isso, e um dos últimos que acaba de sair é este livro, A Morte de Hitler, de 2 autores, Jean-Christophe Brizard e Lana Parshina. A Morte de Hitler é um livro bem interessante porque é uma investigação feita nos arquivos da Rússia, os arquivos da antiga União Soviética. Eles tiveram acesso a que é considerada uma das provas cabais da morte de Hitler, que é um pequeno fragmento de crânio que teria uma suposta marca de ferimento de bala. Esse livro eu não vou contar o final, evidentemente, mas é muito interessante porque vai contando aí a investigação deles, a pesquisa que fizeram lá nos arquivos de Moscou, para ver se definem ou não essa questão de Hitler morreu ou não morreu em Berlim em 1945. Se não morreu, conseguiu escapar? Se conseguiu escapar, para onde poderia ter ido? Aí todas as hipóteses dessa bibliografia que eu estou comentando com vocês. Fugiu para a América do Sul, fugiu para a Argentina, foi parar no Chile, esteve na Bolívia, e quem sabe não esteve aqui em Rio Grande, e quem sabe não assistiu um balé no Hotel Atlântico. Isso é uma coisa interessante de pensar. O que a gente propõe? Nós vamos dar uma volta, nós vamos lá conhecer o Hotel Atlântico, vamos ver de perto então o lugar onde essa história tão extraordinária pode ter acontecido. Essa história de que Hitler esteve aqui é uma história que está baseada num documento que foi desclassificado, ou seja, passou o tempo em que ele era sigiloso, e um investigador argentino teve acesso a esse documento, um documento do FBI, e esse documento é um relato. Ele é um relato de um francês que estava aqui na Praia do Cassino no ano de 1947 e ele afirma no documento, ele viu aqui na Praia do Cassino Adolf Hitler, uma mulher e uma jovem que acompanhava então o casal. Esse encontro se deu no hotel que era chamado na época Hotel Cassino. Aqui na cidade nós sabemos que esse trata-se do Hotel Atlântico, que é o hotel para onde nós estamos nos dirigindo agora. Aqui nós estamos na Avenida Rio Grande, a avenida principal do Balneário Cassino, que é um bairro balneário da cidade de Rio Grande, no extremo sul do Brasil. E nessa avenida aqui, aqui do outro lado dela, fica o velho Hotel Atlântico, uma das estruturas antigas que restou, porque aqui há muitas edificações novas, mas aqui na praia nós temos muitas casas dos anos 30, 40, até mesmo anteriores, chalés que ainda permanecem aqui na arquitetura do bairro. E agora nós já estamos nos aproximando, mas ali em frente do Hotel Atlântico. Vamos lá conhecer então esse lugar que se tornou icônico a partir daquele programa de televisão do History Channel.
Bom, a gente está agora aqui no pátio interno do Hotel Atlântico, né? Acabamos de conversar aqui com o pessoal do hotel. Houve muitas alterações na estrutura do hotel, é claro, né? Já se passaram muitos anos, mas alguma coisa ainda é original. Esses arcos que nós vemos aqui são da estrutura original. Essa parte, o andar de cima, é a estrutura original dos anos 40. Nós estávamos ali agora no salão de entrada do hotel, que ele tem umas divisórias que na época não teria, então o famoso episódio da apresentação de balé seguida de um baile teria sido exatamente aqui no saguão de entrada, né? Como se fosse um grande salão. Esse salão que está modificado hoje tem tamanho realmente, se você olhar, para comportar um pequeno espetáculo, um espetáculo de pequeno porte, para um público pequeno, né? E aqui a parte interna do hotel, claro, ela já tem algumas modificações, mas esse pátio interno existia nos anos 40. Tá? Vamos tentar entender um pouco agora, então, por que se criou essa ideia, né, da possibilidade de que Adolf Hitler, em pessoa, poderia haver estado aqui em Rio Grande, aqui no cassino, aqui nesse local, aqui nesse hotel. Tá? Vamos dar mais uma voltinha por aqui para pensar um pouco sobre isso. Essa história da presença de Hitler no cassino tem uma origem, né? Nós temos vários pesquisadores que se dedicam e dedicaram a vida inteira a estudar a hipótese de que Hitler teria sobrevivido à queda de Berlim em 1945. Tem uma bibliografia vasta sobre isso, a gente pode comentar sobre esses livros depois, mas eu diria que o principal responsável pelo fato da gente estar aqui hoje, agora, dentro do Hotel Atlântico aqui em Rio Grande, é o autor Abel Basti, pesquisador argentino, tem vários livros sobre o tema. Ele se especializou na presença de nazistas na América do Sul, antes, durante e depois da Segunda Guerra, mas se dedicou principalmente a seguir o que seriam as pistas, os traços, as pegadas da presença de Hitler na América do Sul depois da Segunda Guerra Mundial. E é exatamente nesse livro, Tras los Passos de Hitler, que o Abel Basti traz a informação que acabou se popularizando. Tá? Ele tem um subcapítulo aqui que se chama Praia do Cassino, tá? Onde ele vai contar então essa história. A história é que um agente francês se encontrava aqui na Praia do Cassino em 1947, portanto 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e esse sujeito envia um relatório para o FBI, tá? Onde ele diz que estava aqui na praia, estava aqui no hotel, hospedado aqui no hotel, e havia um grupo de alemães, né? Um grupo de alemães, e fazendo parte desse grupo de alemães, havia um homem que ele afirma taxativamente no relatório dele tratar-se de Adolf Hitler. Havia uma mulher, ele não chega a dizer que essa mulher seria a Eva Braun, né? E havia também uma jovem. Ele conta no relato dele que ele chegou a conversar com essa jovem, e a jovem teria dito para ele que eles moravam no Chile, estavam de passagem aqui pelo sul do Brasil e não iriam ficar muitos dias. O que marca esse episódio, ou que pelo menos permite dar quase que um caráter de veracidade para ele, é que ele se refere a um espetáculo que aconteceu aqui no hotel, uma apresentação de balé, seguida de um suposto baile, e que Hitler teria assistido a esse espetáculo. A pessoa que melhor conhecia essa história, infelizmente já faleceu, chama-se Vili César, era um jornalista aqui da cidade de Rio Grande, que chegou a entrevistar esta bailarina, né, quando ela já estava idosa, conversou com ela, ela não contou muitos detalhes sobre esse episódio, mas o Vili tem uma matéria no jornal publicada sobre isso. O Vili se refere a isso também no seu livro sobre a cidade de Rio Grande. É uma pena nós não termos o Vili hoje para fazer esse programa, porque aí sim nós teríamos toda a riqueza de detalhes, porque o Vili César recebeu aqui a equipe do History Channel, levou eles até a Biblioteca Rio-Grandense, mostrou os jornais de época, e não há dúvida de que a apresentação de balé ocorreu. A relação da apresentação de balé com a presença de Hitler já cai no campo da especulação. Mas o que é interessante é que essa lenda, esse mito de que Hitler esteve aqui em Rio Grande, ele está inserido num conjunto muito maior de lendas e mitos, que são todas essas teorias da presença nazista na América do Sul. Algumas delas saem da teoria e se transformam em hipóteses bem verossímeis. A gente tem uma boa documentação que demonstra isso, e todos vocês conhecem os casos de Klaus Barbie, de Eichmann, que foram capturados vivos aqui na América do Sul, na Argentina, depois da guerra, e foram inclusive levados para a Europa para serem julgados. O Martin Bormann é um mistério, ninguém sabe se ele chegou a fugir para a América do Sul ou não, ele é dado como um desaparecido, e isso tudo então cai dentro
de uma série de teorias que especulam sobre o que aconteceu com os líderes nazistas depois da Segunda Guerra. Mas quanto a algo não há a menor dúvida aí para os historiadores. A América do Sul, a Argentina em particular, foi um foco de presença de ex-comandantes, políticos, militares nazistas que se refugiaram aqui depois da Segunda Guerra. E no Brasil também nós temos o famoso caso do Dr. Mengele, que acabou falecendo numa praia do litoral de São Paulo, né, afogado, e depois se fez o estudo da ossada e comparado com seus descendentes vivos, e não resta a menor dúvida de que tratava-se do Dr. Mengele, né, uma pessoa de nefasta memória. Bom, essa é uma das outras tantas histórias, então, daqui da cidade de Rio Grande, né? Essa é uma das mais interessantes, e a gente fica aí esperando, assim como a gente comentou em relação aos foguetes de 1966, né, que as pessoas conheçam mais, né, que tenham mais acesso a essa parte pitoresca da história da cidade, para além de uma história oficial, porque é sempre instigante, né, a gente imaginar que a gente pode estar aqui no mesmo cenário, né, em que em 1947, não digo que Hitler estivesse aqui, mas que havia algum espião achando que ele estava aqui, e isso sim nós já temos bem comprovado. Tá? Depois a gente pode até comentar um pouco mais então sobre a bibliografia que trata desse assunto.